Agora eu vou falar um pouco sobre Robert Kurz. Ele nasceu em 1943 e faleceu no dia 18 de julho de 2012. Kurz estudou filosofia, história e pedagogia. Foi cofundador e redator da revista teórica Crisis, Contribuições para a Crítica da Sociedade e da Mercadoria. Seus trabalhos abrangem a teoria da crise e da modernização, a análise crítica do sistema mundial capitalista, a crítica do iluminismo e a relação entre cultura e economia. Ele publicava regularmente ensaios em jornais e revistas na Alemanha, Austrália, Suíça e Brasil. O seu livro, O Colapso da Modernização, de 1991, também editado no Brasil, tal como O Retorno de Potemkin, de 1994, e Os Últimos Combates, de 1998, provocou grande discussão, e não apenas na Alemanha. Em uma entrevista por e-mail com a revista IHU Online, foi feita a seguinte questão: quais são os principais desafios da globalização? Robert Kurz respondeu: constantemente nós é pregado que devemos nos adaptar à globalização. Se a globalização for realmente reversível, não haverá volta para a reprodução nacional da sociedade. Mas a tarefa consiste em que a globalização se adapte às necessidades das pessoas, e não ao contrário. A longo prazo, isso só seria possível se a sociedade mundial libertar-se do jogo do economismo real e organizar seus amplos recursos em uma nova forma além do mercado e do Estado. David Harvey nasceu no dia 1º de dezembro de 1935, em Gillingham, no Reino Unido. Atualmente, ele trabalha como professor em London School of Economics, Universidade da Cidade de Nova York e Universidade Johns Hopkins. Seu livro mais recente, 17 Contradictions and the End of Capitalism, procura arrematar seu projeto de estudo e difusão da obra de Karl Marx em um poderoso livro de invenção, nas palavras de Harvey. Este é o livro mais perigoso que ele já escreveu. Alguns de seus livros são Explanation in Geography, de 1969, A Justiça Social e a Cidade, de 1980, e Os Limites do Capital, também de 1980. O importante método dos estudos de David foi abordar a ideia do espaço que distingue as concepções de espaço absoluto, cartesiano, espaço relativo, inspirado nas contribuições de Albert Einstein, e o espaço relacional, incorporando elementos filosóficos que se afastam das medições exatas e englobam as relações de possibilidade. Em evolução a esse raciocínio, o geógrafo britânico desenvolveu um dos mais importantes conceitos do pensamento geográfico das últimas décadas, a compreensão do espaço-tempo. E na esteira dessa concepção, ele foi capaz de visualizar a dinâmica nascente no contexto da globalização, da superação das distâncias, em que as transformações técnicas e tecnológicas foram capazes de acelerar os acontecimentos e os níveis de produção econômicas e integração política. Nestor Garcia Canclini nasceu no dia 1º de dezembro de 1939, em La Plata, na Argentina. Atualmente, ele mora na cidade do México. Ele frequentou a Universidade Nacional de La Plata e sua ocupação é antropólogo e sociólogo. Um de seus prêmios foi a Bolsa Guggenheim e é empregado atualmente na Universidade de Buenos Aires e na Universidade Nacional de La Plata. Alguns de seus livros são Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade, de 1990, Consumidores e Cidadãos, de 1995, Leitores, Espectadores e Internauta, de 2008 e A Globalização Imaginada, de 2003. Na visão de Nestor, o processo de globalização é um mecanismo de diferenciação dos indivíduos, que possuem a mesma língua e as mesmas necessidades. Ao mesmo tempo em que se tem acesso a uma gama imensa de informações, se transcende o espaço local e global, assume o papel de protagonista. A cultura dos diversos países perde a força diante da cultura global ou da cultura de países determinados por sua hegemonia econômica e política, e acaba impondo ao mundo os seus padrões culturais. Desta forma, um novo padrão de consumo, em que produtos são valorizados por sua escassez e, consequentemente, limitados a um pequeno percentual de consumidores, acaba por determinar a construção e a renovação da distinção de classes. E, consequentemente, a distinção pode passar a ser o nível da capacidade de aquisição do indivíduo. Outro fator seria dos meios de comunicação de massa acabarem priorizando o global em detrimento do local, e como formadores de opinião, influenciando diretamente no modo como as pessoas interagem na sociedade. Em continuação, sua análise aponta que quanto mais recentes são as gerações, mais influenciadas e determinadas pelas esferas apontadas acima são. Eduardo Galeano, um filósofo e jornalista uruguaio, nascido em Montevidéu, é autor de mais de 40 livros e suas obras transcendem gêneros ortodoxos, combinado com ficção, jornalismo, análise política e história. Em seus 14 anos, vendeu sua primeira charge política para o jornal Eu Sol, do Partido Socialista. Iniciou sua carreira jornalística em 1960, como editor de marcha. Foi também editor-chefe do Jornal Universitário por 2 anos e editor do Diário Época. Em 1973, com o golpe militar do Uruguai, Galeano foi preso e mais tarde seu nome foi colocado na lista dos Esquadrões da Morte. O Esquadrão da Morte foi uma organização paramilitar surgida no final dos anos 1960, cujo objetivo era perseguir e matar pessoas tidas como perigosas para a ditadura militar. Galeano é considerado um dos principais expoentes do anti-americanismo e anticapitalismo na América Latina no século XX. Anti-americanismo seria uma posição contrária em relação à política, à cultura e à sociedade dos Estados Unidos, e anticapitalismo baseia-se na propagação de ideias contrárias ao capitalismo. Nos anos 70, com o regime militar no Uruguai, foi perseguido pela publicação de seu livro Veias Abertas da América Latina, um texto de economia política clássico dos sentimentos anticolonialistas, anticapitalistas e anti-americanos. O livro era muito usado por professores de segundo grau de História e Geografia. Eram pessoas que, de forma muito corajosa, preocupavam-se em marcar uma posição de esquerda ou de crítica à ditadura.
Temendo por sua vida, mudou-se para a Espanha e deu início à trilogia Memória de Fogo. Em 1985, com a restauração da democracia de seu país, Galeano retornou a Montevidéu, onde viveu até sua morte, causada pelo câncer em 2015. Visão política. Uma das citações mais memoráveis de Eduardo é: as pessoas estavam na cadeia para que os presos pudessem ser livres, se referindo ao regime militar de seu país. Essa entrevista a seguir, transformada em matéria e publicada na revista Continente Multicultural em 2001. Tem como tema o cavaleiro andante contra os moinhos da globalização. O jornalista perguntou: como o senhor vê o neoliberalismo e a globalização? Eduardo Galeano responde: estamos cada vez mais prisioneiros do dinheiro. A globalização nos impõe uma cultura universal que se apoia no medo. Esse é um mundo paralisado pelo medo que impede de nos mover. Nunca o mundo havia sido tão desigual nas oportunidades que oferece e tão igual nos costumes que impõe. O crítico José de Souza Saramago foi um escritor português, nascido em Azinhaga, Portugal, morava no município de Tias, em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, galardoado. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 1998, também ganhou em 1995 o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. Em 1975, atuou no movimento unitário de trabalhadores intelectuais para a defesa da Revolução. Livros de José Saramago. Publicou seu primeiro livro, Terra do Pecado, em 1947. A partir daí, ele escreveu diversos livros, sendo os mais conhecidos Ensaio sobre a Cegueira, O Homem Duplicado, Ensaio sobre a Lucidez e Caim. Visão de José Saramago sobre a globalização. Ele acreditava que a capacidade de produzir mais e com mais qualidade está acelerada e a cada movimento as tecnologias geram novos produtos de consumo. É certo que a globalização propiciada pelo progresso e evolução das tecnologias provoca o aumento da produtividade e o crescimento econômico, mas também pode provocar efeitos não desejados sobre a distribuição de renda da população. Assim, a desigualdade social gerada pela globalização e o deslocamento do poder para quem detém o acesso à informação são desafios atuais que são discutidos em várias obras de José Saramago. Falando um pouco sobre o crítico Milton Santos, nascido em 1926, no pequeno município de Brotas de Macaubas, na região da Chapada Diamantina, Milton Santos formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia e fez doutorado em Geografia na Universidade de Estrasburgo, na França. Em 1964, durante o golpe militar, deixa o país após ficar preso por 90 dias em um quartel do exército em Salvador, por conta de sua posição política. A convite de colegas francesas, ele dá início a seu exílio, passando por países na Europa, África, América do Norte e Latina. Em 1977, Santos retorna ao Brasil. Com o título de Doutor Honoris Causa em 20 universidades nacionais e internacionais, Milton Santos recebe o Prêmio Walter Nude, o Nobel da Geografia, em 1994. Livros de Milton Santos. Milton Santos foi um ávido leitor, crítico e escritor. Escreveu cerca de 40 livros, dos quais merecem destaque Os Estudos Regionais e o Futuro da Geografia, O Centro da Cidade do Salvador, A Cidade dos Países Subdesenvolvidos. A visão de Milton Santos sobre a globalização. O geógrafo foi crítico dos modelos de globalização. Santos não acreditava ser possível nem sustentável globalizar sem enfrentar a redução das desigualdades, muito expostas em um cenário de pandemia como o da Covid-19, que atinge o mundo todo, mas de forma heterogênea. Em suma, o pensador aponta que é uma máquina ideológica que sustenta a ideia de que a globalização é boa sob os pontos de vista social e pessoal. Assim, a ideia de aldeia global traz uma falsa ideia de que as notícias voando na velocidade da luz realmente informam as pessoas. A falsa noção de que há realmente encurtamento de distâncias e espaços também seriam prejudiciais. E essa ideologia toda está a serviço dos atores hegemônicos que avançam em seus esforços de culto ao consumo ao mesmo tempo em que se distanciam as pessoas e culturas da União. Foi o Occupy Wall Street. Em 17 de setembro de 2011, cerca de 150 pessoas ocuparam o Zuccotti Park, localizado em Manhattan, o distrito financeiro de Nova York. Segurando cartazes e gritando palavras de ordem, os manifestantes protestavam contra a desigualdade econômica e social nos Estados Unidos. O movimento, inspirado na Primavera Árabe, não possuía liderança e tinha como objetivo manter uma ocupação constante em Wall Street, a rua mais importante do distrito. As manifestações ganharam força nos primeiros meses, gerando uma onda de protestos semelhante em diversas cidades dos Estados Unidos, da Europa e de outras partes do mundo, incluindo o Brasil. Qual foi o contexto? Com a falência de um importante banco de investimentos, foi desencadeada a crise de 2008. Com a crise, os meses seguintes apresentaram grande queda na renda familiar, enquanto o desemprego teve sua maior alta em 25 anos. Quem foi Zygmunt Bauman? Nascido no dia 19 de novembro de 1925, em Poznan, na Polônia, Bauman começou a trajetória acadêmica na Universidade de Varsóvia, onde lecionou por um tempo. O filósofo e sociólogo polonês viveu até os 91 anos, falecendo no dia 9 de janeiro de 2017. Bauman cresceu em uma família de judeus poloneses não praticantes. Teve que mudar para a União Soviética ainda muito novo, em razão da invasão da Polônia por alemães durante o nazismo. Aliou-se ao exército e participou de 2 batalhas. Após o término da Segunda Guerra Mundial, seria oficial na divisão que combateria os nacionalistas ucranianos. Obras. Ao longo de sua vida, Zygmunt Bauman escreveu mais de 50 livros. Desses, 35 foram lançados no Brasil. Alguns livros seus foram Globalização, As Consequências Humanas, Amor Líquido e Modernidade e Holocausto. Globalização, As Consequências Humanas, de Zygmunt Bauman.
Bauman foi um dos principais teóricos da pós-modernidade. Em Globalization: The Human Consequences, ele analisa as classes sociais, o sistema prisional e os estados-nação. Em seu livro, temos como pontos principais sobre a globalização: a rapidez do transporte da informação, a comunicação barata inunda e sufoca a memória, em vez de alimentá-la e estabilizá-la. A elite usa essa quebra de barreiras como uma maneira de colocar acima da sociedade e de criar um senso de autoconfiança. A globalização criaria situações precárias e finitas. Estamos sempre em movimento, mesmo quando não estamos viajando, e esse movimento é projetado pelo consumo. Liberdade seria, nesse contexto, ir onde quiser e comprar o que quiser. Seria poder comprar o que queremos. Como disse Bauman, estamos sempre em movimento, mesmo quando não estamos planejando, e esse movimento é caracterizado pelo consumo.